não esquece de avisar o pessoal para postar as perguntas lá no YouTube e mandar para a gente aqui, não, tá? Ok. Prontinho, dei início. Obrigada. Então, vamos lá. Doutor Gilberto, você vai querer falar no início? Doutor Vanusa, eu estou aqui, mas pode dar início, que tá. Eventualmente eu mando uma mensagem, eu chamo pelo carro mesmo, tá? Tá. Esse questionamento. Doutor Rodrigo, tá, mais uma vez, aqui, saudações então. Aí, sucesso, tá? Ok. Bom, boa noite a todos. Vamos. Não. Boa noite. Tá ouvindo, Bianca? Travou. Alô? Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live de hoje, da série Advocacia Extrajudicial. Essa série de lives faz parte da especialização em Direito Notarial e Registral da Faculdade Arnaldo. É uma especialização 100% EAD, né, onde a gente procura ter professores que aliem a teoria e a prática, trazendo para o aluno todo o conteúdo do Direito Notarial e Registral e das disciplinas afins. Afinal de contas, para trabalhar com o direito notarial e registral, é necessário conhecer um pouco do direito civil, aliás, muito, né? Do direito civil, empresarial, tributário, penal, um pouquinho de tudo, né? Sabe tudo que você estudou na faculdade e um pouquinho além. E a ideia de fazer uma especialização 100% EAD foi possibilitar aos alunos que a gente antes, esse projeto ele era presencial. Nós temos alunos de vários estados do país, e isso possibilitou, principalmente, fazer parceria com entidades para facilitar o acesso ao conhecimento. Então, nós temos vários parceiros, como a Anoreg, o Sindicato dos Notários e Registradores do Ceará. Nós temos o Instituto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Paraná. Nós temos o Instituto de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, de Minas Gerais. Temos o Colégio de Registradores de Imóveis de Minas Gerais, o Sindicato de Registradores Civis de Pessoas Naturais de Minas Gerais, o Instituto de Protesto de Minas Gerais, o Sindicato da Construção Civil de Minas Gerais, a Abrace, o GADEC, que é um site de cursos preparatórios para concurso de cartório. E agora, graças a esse início de live, através do doutor Gilberto, a gente conseguiu também um convênio com a OAB Minas. Então, para todos os associados dessas entidades e os seus funcionários, eles têm acesso a um desconto especial nessa especialização. Então, é uma forma de levar conhecimento e facilitar o acesso para todos, né? Para encerrar a nossa noite, eu escolhi um tema, que inclusive eu estou fazendo um curso na Enor, recomendo demais para quem ainda não fez, procure a Enor, façam o curso, porque está excelente, os professores são de um conhecimento, de uma profundidade que assim, é impressionante. E eu falo que é um conhecimento que a gente leva para a vida. O tema de hoje é mediação e conciliação na advocacia extrajudicial, né? Como que a mediação e a conciliação realizada pelos cartórios, ela influencia na advocacia extrajudicial. Desde a primeira live com o doutor Raimundo Neto, ele vem falando que a advocacia ela está mudando, e a OAB Minas está trabalhando muito nisso aí, né? Para quê? Porque a gente não pode só trabalhar com litigioso, a gente tem que também trabalhar, procurar outras formas de trabalho. Eu vou deixar, inclusive, o doutor Gilberto Neto falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da advocacia extrajudicial, e em seguida eu apresento o nosso palestrante da noite. Boa noite aos nossos alunos da Faculdade Arnaldo. Eu gostaria de desejar boa noite também ao nosso palestrante hoje, o doutor Rodrigo, magistrado de Toledo, oeste do Paraná. A advocacia extrajudicial, ela é a advocacia do futuro. Isso acho que em todas as lives a gente vem reiterando essa fala. E para quem pretende ingressar na advocacia extrajudicial, que é essa advocacia do futuro, necessariamente ele precisa conhecer de mediação, que é o tema de hoje. Não, o advogado, né, ou mesmo o notário, o registrador, que queira participar desse novo contexto,
ele precisa ter na sua grade curricular a mediação. O doutor Rodrigo, ele é uma referência nesse assunto e as pessoas que assistiram às palestras dele, assim, todos saem encantados com o tema e a forma que ele aborda. Sobretudo, a forma com que ele insere o advogado nesse contexto e a importância do advogado nesse processo de mediação. Então, desejo a todos uma excelente aula. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Doutor Gilberto, antes eu vou falar aqui, eu vou fazer a apresentação do doutor Rodrigo. Ele é juiz de direito no Tribunal de Justiça do Paraná, ele é coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Toledo e é instrutor de mediação e conciliação judicial pelo CNJ. E ele também faz parte do corpo docente do primeiro curso de mediação e conciliação da ENOR, com a aprovação e convênio com o CNJ, que inclusive está em curso, né? E eu tive a honra de ser aluna dele. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Rodrigo, para que ele possa se apresentar e começar a dar início ao tema. Doutor Rodrigo, a palavra é toda sua. Obrigado, Vanusa, obrigado, doutor Gilberto, pela confiança, pelo convite. Acho que relações boas começam assim, né, Vanusa? A gente, em sala de aula virtual, né, podendo te receber em Toledo e você me receber em Ouro Preto, cidade que eu adoro, né, assim, gosto muito de Minas Gerais. E aí a gente desenvolveu um vínculo, e a partir desse vínculo a gente está aqui conversando, né? A gente não começa num grau zero de sentido da nossa relação, nós temos uma relação, estamos aqui conversando. Eu não tenho pretensão nenhuma, eu falei isso para a Vanusa, de dar palestra, porque fica chato, né? O pessoal está cansado, 7 horas da noite. Eu pensei da Vanusa me bombardear de perguntas, a gente ia conversando, porque a Vanusa... E isso que você falou no começo, a gente estava conversando, né, aqui na Coxia, é bem verdade, apesar de eu sou 19 anos juiz, né, aqui no Paraná, e 16 na vara em que eu estou, Infância e Juventude, e sou corregedor do Foro Extrajudicial, mas ao fim e ao cabo, quem conhece mesmo de direito registral e notarial são vocês. Né? Esses dias eu falava com o registrador, que foi o registrador não, o tabelião que estava comigo, porque eu acolhi uma dúvida do registrador de imóveis, né? Essa relação de amor e ódio que tabelião e registrador de imóvel tem, e aí ele veio questionar a minha decisão. Eu falei, olha, provavelmente você entende muito mais do que eu, e se você entende, então recorre, né? Não tem problema com isso. Né? Recorre, se a corregedoria disser que você está certo, é bom que inclusive a gente muda, né? Porque eu já tinha dado uma decisão nesse sentido, até para ser coerente com a minha própria posição, e essa é a minha posição, que pode não ser melhor, né? E falo isso com você muito dedo, assim, olha, eu estudei, me dediquei a isso, mas eu posso ter errado, uai. Né? Então, eu acho que fica mais interessante a gente conversando, Vanusa. Nossa, bombardear de perguntas é comigo mesmo. Agora. Eu gosto. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual a importância da mediação e conciliação, sob o seu ponto de vista, para o direito brasileiro? Tendo em vista que a gente é preparado nos bancos da faculdade apenas para a judicialização do contencioso, né? Em faculdade, a gente não estuda para trabalhar no extrajudicial, né? Administrativamente. É só mesmo a judicialização. E isso é uma tendência que a gente vê que está mudando no mundo, né? E no Brasil está começando agora. Eu acho que, assim, eu acho que o doutor Gilberto foi muito feliz, né, quando ele falou da importância da advocacia extrajudicial. Né? Eu sou professor também universitário, e eu falo para meus alunos, olha, o que eu ensino para vocês na faculdade de hoje já está ultrapassado. Infelizmente, a gente tenta dar uma outra visão, estamos inserindo algumas coisas, mas o que a gente trabalha na faculdade de Direito em termos de extrajudicialização? É de uma advocacia que se venda não para fazer petição inicial e apresentar para juiz. Né? Eu brinco que aqui em Toledo, que é uma cidade, devemos estar por volta de 130, 140 mil habitantes, a gente tem 3 faculdades de Direito. Na região, Cascavel, que é 40 quilômetros daqui, tem mais 4. Marechal Cândido Rondon, que é outro 40 quilômetros daqui, tem mais 2. Eu brinco assim, aqui a gente tropeça ou cai no colo de um dentista, porque tem um monte, ou de um advogado. Então, essa advocacia tradicional de fazer petiçãozinha e mandar para juiz, não vai, já está saturado.
Eu acho que a advocacia, ela tem que conhecer outros caminhos, né? E os caminhos da extrajudicialização, dos cartórios, inclusive, acho que, como disse o professor Gilberto, é o caminho do futuro, e fico feliz da Faculdade de Arnaldo já estar antenado com isso, com um curso dessa natureza, né? E nessa perspectiva, os métodos autocompositivos, especificamente a mediação e a conciliação, vêm em apoio ao advogado de buscar outras formas de dar para o seu cliente a solução de um litígio sem passar pelo Poder Judiciário necessariamente, em especial com as aberturas que estão dando o CNJ, os tribunais, porque a gente tem o provimento 67 da Corregedoria Nacional de Justiça, mas cada tribunal tem o seu provimento. Eu ia procurar o de Minas Gerais e não deu tempo, desculpa, Vanusa, não achei, eu tenho o meu aqui do Paraná que eu conheço, eu não sei, acho que deve ter também, né, já em Minas, de tal forma que vamos dizer assim, filão mesmo, né, para a advocacia muito importante, né? Eu brinco que para isso a gente tem que começar a entender que o advogado que vai para a mediação é um advogado que se prepara para a mediação. O advogado, tradicionalmente formado, né, nos nossos bancos, e tradicionalmente litigante, que aprendeu o Código de Processo Civil, que é um código estruturado para fazer prova, ganhar, o outro perder, enfim, não tem uma postura que a gente espera, né, a gente como mediador espera da sala de mediação. Então, provavelmente, o advogado que escolheu estar na área da mediação, da conciliação, se preparou, estudou. Muitos se formaram mediadores, muitos fizeram alguma pós, fizeram algum curso, estudaram, além do curso de mediação, escolas outras de mediação, comunicação não violenta. Isso é capacitação, isso tem preço, esse preço tem que ser cobrado. Eu acho que o que dignifica uma profissão é cobrar. Então, primeira coisa que eu sempre vou falar com os advogados a respeito de mediação, conciliação, enfim, da autocomposição é: vocês vão ficar dando apoio para o seu cliente durante 2 horas. Vocês vão dar confiança para o seu cliente. Vocês vão verificar se o que o seu cliente vai assinar ou não é legal e está dentro das possibilidades dele, inclusive jurídicas, né? Você, como eu disse, se capacitou para estar lá e você mostrou para o seu cliente uma outra forma de tratar o litígio dele para além do processo. Então, isso tem que ser cobrado. Eu sempre brinco com os advogados. Eu não lembro quando eu fiz, né, lá no juramento em 2001, 96, em 2001, quando me formei na Faculdade de Direito, eu não lembro de ter feito voto de pobreza. Né? Não lembro, não estava, pelo menos, não sei se na Faculdade de Arnaldo faz você jurar em pobreza, mas na USP, onde eu me formei, não tinha isso. Né? Então, assim, é trabalho. Né, tem de ser remunerado. Então, muitos advogados, quando eu vou conversar, resistem. Mas se eu for fazer acordo, o advogado... Não, peraí. Cabe a gente mostrar o trabalho que é do advogado nesse sentido. E eu sempre trago exemplo de uma mediação que eu supervisionei. Na verdade, eu não fiz, né? Eu estava formando 2 mediadoras. E foi super estranho, né? Eu vendo que para ver a importância do advogado bem preparado. Né? A advogada era mediadora, ela já tinha feito o curso, tinha se formado, e ali estava como advogada, e ela escolheu levar o processo para o Sejusc no pré-processual, ou seja, antes de litigar. Né? E aí ela senta do lado, as mediadoras passam a palavra para fazer a declaração de abertura, passam a palavra para a cliente dela, e ela fala que queria cobrar um cheque que ela tinha entregado para o cidadão que estava ali na nossa frente, e ele também tinha gasto um valor em cartão de crédito, né? Eu já acendeu um sinal amarelo. Gente, da onde que não falou de relação nenhuma, e da onde que essa mulher passou, esse homem pegou o cheque dessa mulher? A primeira coisa que eu pensei, né, na nossa formação pessimista, posso falar disso um pouco depois, do sofrimento de nós juristas, né, somos pessimistas por natureza. Falei, pronto, estão lavando dinheiro no Sejusc. Isso deve ser agiotagem, tá dando, né? E foi muito interessante que assim que a mulher terminou de falar, e a advogada olhou para ela e falou assim: lembra que eu te expliquei que aqui era diferente? Lembra que eu te expliquei que aqui você pode contar exatamente o que aconteceu? E aí ela, com essa autorização da advogada, veja, o ambiente de acolhimento, mesa redonda, as mediadoras foram foram muito hábeis, né, nesse acolhimento. É a advogada que autorizou ela a falar.
a advogada que falou para ela quem ela confia, não é em mim, não é nas mediadoras, é na advogada que ela escolheu para ela. Falou assim, pode falar, e aí veio toda a história, que na verdade ela era esposa, né, ela era madrasta da esposa desse cidadão que estava na nossa frente. Que ali havia uma relação totalmente, então eles tinham emprestado dinheiro, aquela coisa de família, e ela estava, e o marido, inclusive, estava deprimido, não tinha nem condição de vir nessa sala, porque estavam sem falar com a filha por causa dessa situação. Enfim, foi feito o acordo, né? Foi bem bacana a mediação, acho que a mediação alcançou o objetivo, né, de exercer empatia, deles se entenderem, foi feito esse acordo, e eu nunca esqueço, isso foi muito, muito forte para mim. Quando a gente saiu, né, eu estava ali no Sejusc, na questão mais burocrática, porque eu tinha que fazer o processo estava fazendo o relatório, o processo de formação das mediadoras, a cliente deu um abraço, eu posso falar o nome dessa advogada, a doutora Thelma, e falou, muito obrigado por ter me trazido aqui. E eu sempre falo isso para a doutora Thelma, falei, doutora, se eu fosse advogada para ganhar honorários, eu queria ganhar honorários assim, recebendo esse abraço. E a doutora Thelma cobra, tá? E tanto que sempre que eu vou dar palestra, já fui na região aqui em várias OABs, eu levo ela comigo, porque ela deixa isso claro. É meu trabalho, eu me formei mediadora, eu escolhi, né? Então, ela cobra, ainda bem. Isso dignifica a nossa profissão. Né? É que eu sempre digo assim, advogado que não cobra consulta me dá 10 tipos de ruim. Né? Porque a gente se avilta a gente mesmo, né? A gente avilta a nossa própria. Porque às vezes você está achando que, eu estou, aspas, captando o cliente, vou ter uma ação. Na verdade, você está aviltando todo o mercado, né? Porque a gente não, porque a gente estudou, a gente se dedica. O professor Lenin Streck falava assim, direito ele é complexo, ele tem que ser complexo, né? E a gente precisa de pessoas que são aperfeiçoadas. E eu falo, só para pegar também o gancho do Dr. Gilberto, Vanusa, e aí eu te deixo fazer mais pergunta para mim, quando ele fala da importância do advogado, eu medeio, né? Tem até a minha próxima mediação está marcada dia 14 agora, de família, e confesso que o virtual ainda me é desconfortável, eu gosto de gente, gosto de estar com gente, mas vamos lá, é o que tem para hoje. E eu acho que o que eu sinto como mediador, quando eu tenho um advogado que entende a mediação, que apoia, que sabe dar o protagonismo para o cliente, de fazer as intervenções pontuais, de intervenções de apoio ao cliente, de ajudar o cliente a concluir raciocínios, que muitas vezes a pessoa não consegue concluir raciocínio, você dá a palavra para o advogado, ele fecha. De estar amparando essa pessoa, a mediação, não é que ela flui de um jeito muito diferente. Né? Que eu fico seguro que essa pessoa está bem orientada e eu não preciso me preocupar com as questões jurídicas envolvidas, eu posso só mediar, posso efetivamente esquecer que eu sou jurista. Né? E dois, quando você tem... E aí que eu falo, a relação de confiança ela já está estabelecida com o advogado. Eu preciso... todo curso de mediação, esse tema não era da minha pauta, né? Da minha pasta, para lidar com vocês lá em menor, mas sempre que eu dou curso de mediação, eu falo, a gente precisa respeitar, em primeiro lugar, enquanto mediadores, a relação de confiança que já é estabelecida entre advogado e cliente. Polarizar com esse advogado não nos leva a nada, porque a confiança é do cliente. Então, você já começar uma mediação com essa pessoa amparada por alguém do mundo jurídico que não tem confiança, a mediação vai muito melhor. Então, realmente, ela é muito melhor quando tem um advogado, mas, claro, um advogado que consiga entender a mediação, porque aqueles que são cascadura e querem levar para a sala de mediação a postura de uma sala de audiência, realmente fica bem difícil. Bem difícil. Vanusa, manda, desculpa. Eu acho que... Me corta e vai me interrompendo. Não, tá ótimo. Eu acho que essa questão da importância do advogado que você falou aí, realmente tem tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente. E, assim, da mesma forma que nós, notários e registradores, estamos agora nos preparando, os advogados também têm que começar a se preparar. Infelizmente, a faculdade está começando agora a ter mediação. Então, quem já tem um pouco mais de experiência e quer entrar nessa área, vai ter que fazer o que a gente está fazendo agora. Cursinho, vai fazendo uma pós aqui, um curso de extensão ali, para poder adquirir essa experiência, porque realmente, do que eu já pude verificar dessa parte teórica que eu fiz, é totalmente diferente da advocacia tradicional.
né? A pessoa realmente ela tem que se especializar para ela mudar a mentalidade para aí conseguir trabalhar. E eu acho realmente que advogado que começar a trabalhar com mediação, ele vai ter um dia a dia muito melhor. No final do dia, ele vai se sentir muito melhor em relação à profissão dele do que só peticionando o dia inteiro e passando raiva no PJE. Porque, vamos combinar que trabalhar com esse PJE não é fácil, não. Professor Rodrigo, uma coisa. Aqui a gente tem alunos de 3 turmas assistindo, e tem pessoas que já trabalham na área, né? Já são notários registrados, mas tem também pessoas que acabaram de terminar a faculdade e estão fazendo especialização para seguir caminho, né? Eu tenho até a grata satisfação de ter no meu corpo de professores 2 colegas que foram meus alunos e que chegaram para mim, olha, foi o seu curso que me direcionou. Então, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Você vê que frutificando o trabalho, né? Mas para quem está começando, eu vejo que ainda tem muita confusão entre conciliação e mediação. E eu queria que você explicasse para a gente a diferença da conciliação e da mediação. E quem escolhe um ou outro. Qual o momento que o advogado deve orientar o cliente? Olha, o ideal é uma conciliação, ou o ideal, nesse caso, é uma mediação, ou se for um processo judicial, se o juiz pode indicar, né? Olha, esse processo aqui eu acho que é um processo que caberia uma mediação ou uma conciliação antes de ter um julgamento, né? O senhor pode explicar um pouquinho melhor, por favor? Essa questão da mediação e da conciliação é uma coisa muito específica do nosso ordenamento e de como a autocomposição se firma, né, na nossa história jurídica. Né? Se você for pegar lá, se você lembra um pouco, né, que eu trabalho com vocês a ideia do Leonard Riskin de quando eu estou facilitando e quando eu estou avaliando, né? Não é muita não existe essa divisão, por exemplo, no direito norte-americano, mesmo na Europa, tudo é mediação e mediação em que sentido? Esse terceiro facilitador que vai seguir determinado, né, procedimento em que vai apoiar as partes a se conversarem e a construir uma solução. É possível que este mediador, este profissional, ele tenha uma postura mais que se fala de facilitadora, em que ele realmente não intervém na solução do caso, ou avaliadora, em que aí ele vai fazer alguma intervenção no sentido de indicar caminhos para que as partes construam essa solução. Então, numa coisa ou noutra, a ideia é sempre dar o protagonismo para as partes. A ideia é sempre buscar que as partes construam. Então, ou seja, como eu sempre falo também, quando a gente vai começar a trabalhar em brainstorm, né, numa mediação, e trabalhar a solução, né, do conflito em si, né? Depois que mesmo isso quer na conciliação, quer na mediação, quando a gente consegue ver que as partes conseguiram ter um mínimo de empatia, o que eu quero dizer com isso? Consigam ter ouvido uma a outra e entendido o contexto em que elas estão inseridas. Senão não adianta a gente começar, né? Então, quando a gente consegue ver que essas pessoas se ouviram, entenderam as motivações por trás da conduta de cada uma, por que eu tomei essa posição, né, ou por que o outro tomou essa posição, aí a gente vai começar a fazer essa negociação. Quando a gente chegar nesse momento de negociação, na geração de opções, enfim, é que aí a gente pode ter alguma diferença. Então, é um detalhe que no procedimento em si é um detalhe. Que diferença é essa? Quando as partes estão gerando opções e estão escolhendo as opções, elas podem chegar em alguns impasses e é dado ao conciliador sugerir algumas questões. Então, ele está vendo que a pessoa está vendo, não está enxergando, e pode fazer. E se, por exemplo, de repente, vocês parcelassem essa dívida? Eu ouvi em determinado momento que você disse que tinha um valor X. Se você pagasse o valor X à vista e parcelasse o resto, ou daqui a tanto tempo, ele seria interessante, né? Então, se você pegar a gente não tem na lei, assim, a mediação é isso, mediação é conciliação é aquilo. O que você tem é a definição da figura de conciliador e a definição da figura de mediador, em que diz, então, que o conciliador pode, né, intervir nesta conciliação, no sentido de indicar soluções. Não é dar a solução, mas indicar caminhos. E aí se diz que, neste tipo de processo, a gente vai preferir
para relações mais pontuais, relações em que não existe um vínculo anterior que a gente precise preservar. Então, em tese, muitas vezes é aquela situação que deu origem ao litígio é o único ponto de referência dessas duas pessoas, então se indicaria a conciliação. Teoricamente está bonito, né? Vai fazer isso na prática. Né? Você pensa, eu trabalho lá, eu trabalho com GVGO, que a gente chama, né, num caso, em que, por exemplo, se você for pensar em um acidente de carro, se você pegar estritamente essa definição, seria caso de conciliação. Eu nunca vi a pessoa, acabei por algum motivo atropelando, e com medo, vamos dizer que eu fugi. Né? Em tese, não existia um vínculo anterior, ele é pontual, seria a conciliação. Mas se você começar a dar outras informações, a gente vai precisar sim desgastar algumas questões se a pessoa fugiu. Por que ela fugiu? A pessoa está se sentindo indignada, ter sido deixada, largada. Eu sei que isso é um caso que eu trabalho. Né? E aí tem uma cara de mediação daí. E a coisa se complica mais quando o CNJ regulamenta os cursos de mediação e conciliação e diz que eles são o mesmo. É o mesmo. A matéria é a mesma, a questão é a mesma. Então, e aí eu gosto de falar quando o professor Vará diz o que é mediável. Mediável, pelo menos, uma das pessoas tem um conflito que ele chama de amor. Tem uma relação ali dentro, ainda que ela seja pontual, ainda que, esse caso, né, de um atropelamento. É uma senhora que se sente assim, que fica jogada ali, se sente a pior pessoa do mundo. Então, ela tem uma questão pessoal de amor que precisa ser, aspas, gasta em mediação. Ela precisa pôr para fora. Ela precisa falar sobre isso. Ela precisa ter a atenção daquela pessoa que a deixou nessa condição para ela. O que, se a gente for olhar, é possível na conciliação também. O grande problema, e eu acho que aí a importância da gente diferenciar uma coisa da outra, é que nós temos uma tradição de conciliação. Desde a Constituição de 1824, foi condição de procedibilidade de processo, não podia começar um processo sem antes ter uma conciliação. Isso mudou na República, mas a conciliação sempre bateu às nossas portas. E a conciliação foi apropriada pelo Poder Judiciário como uma forma de extinguir conflito, pura e simplesmente. Então, não como um procedimento específico, não como um treinamento específico. Eu fiz muita conciliação intuitivamente na vida. Nunca estudei para isso. E fazia aquilo que me dava na telha. Eu fui conciliador do Juizado Especial da Vergueiro, em São Paulo, fiz concurso e tudo. Eu tinha 19 anos. E fazia conciliação. Qual foi o seu treinamento? Eu cheguei lá, o Flávio, que era o escrivão, que escrevesse, me deu uma pilha de processo, falou assim, essas são suas audiências, só chamar a pessoa e subir. Se der algum problema, você liga e fala, telefone azul, que a polícia vai lá para resolver o problema. Esse foi meu treinamento. E isso é tido como conciliação. Então, qualquer um faz, intuitivamente. Então, tem a sua importância. Como a gente cresceu nesse paradigma, o juizado especial... Vocês pegaram a lei do juizado especial, o professor Bacelar, foi uma das pessoas que implementou aqui no Paraná, ele tinha essa vocação já de trabalhar com capacitação, com profissionais que pensassem na conciliação como um processo separado. Eu falo, o que a gente faz no Sejusc é um verdadeiro looping no processo. O 334 não é mero ato do processo, como era a audiência do 331 do Código de 73. Que, vai lá, o juiz dá um jeito lá, tenta fazer alguma coisa. Então, a gente faz um verdadeiro looping, a gente abre um looping no processo para um outro procedimento específico desse looping, que é o de conciliação e mediação. Então, para marcar essa diferença, acho que acaba sendo importante, porque a conciliação tomou essa cara, né? Que a gente fala assim, vou no juizado, ok, tem acordo, não tem? Não? Ótimo, então, vou parcelar isso daí, não, vou parcelar, então tá, assina aqui e o juiz vê. Né? O que eu, magistrado, fiz muito em audiência de conciliação. Tem um monte de conciliação que você, nossa, deu acordo, né? E, na verdade, eu falei assim para a pessoa, pois é, eu detesto o devedor de alimentos, sempre detestei como juiz de família. E isso que eu nem era pai quando eu era juiz de família. E aí chegava uma hora e falava assim, olha, meu senhor, é o seguinte, o senhor que sabe, né? Eu tenho que sentenciar agora, se o senhor não pagar no mínimo um terço do salário mínimo, que é o mínimo que se espera de um pai, eu condeno o senhor procura o advogado e recorre, só que até se eu recorrer, minha sentença está valendo, o senhor vai ter que pagar igual. Vai assinar ou não vai? Adivinha o que ele fazia?
Assinava. Ué. E eu dei uma vez eu dei um curso, né, na escola de magistratura que chamava Desvendando o Ser Justo para Magistrados. Até me inscrevi no Inovare com ele. E uma das questões que mais vinha é isso, mas é quando o juiz faz, tem um jeitinho. E eu escrevi, eu falava para os colegas, jeitinho é coerção. Não, é um jeitinho. Não, é coação, a gente coage. Não, mas é que a gente já sabe, então a gente pode dar umas dicas para isso. Coação. Continua sendo coação. Quando você está dando dicas do que você vai fazer, você está falando para a pessoa, ou aceita, ou você já está falando para ou você aceita isso daqui, ou eu vou para esse caminho. Aí, se você conseguir tiver sorte de tribunal, você fica, senão... Então, deu para entender um pouco isso? Eu acho que a gente tem que tratar a conciliação e mediação de forma mais fluida, não precisa ser um negócio tão rigoroso, mas ela acaba, teoricamente, ela é fácil de distinguir, como distinguir para você. Questão pontual, em que eu possa dar algum tipo de sugestão, é para conciliação, né? E mediação são aquelas questões que já têm uma relação entre essas pessoas, vizinhos, família, amigos, enfim, mesmo numa ação civil, né? Pode ter um despejo envolvendo amigos de uma república, por exemplo, briga de vizinho, etc., né? E aí não se mete pitaco, né? Vamos dizer assim, o mediador não sugere absolutamente nada e deixa as partes construir. Então, teoricamente, é fácil de distinguir, praticamente não é, porque muitas questões que vão para a conciliação tem bastante coisa, e eu não vejo como impossível se você fizer uma conciliação bem feita. O problema é esse, né? Então, acaba sendo importante a gente distinguir para a gente tentar tirar um pouco o ranço do que a conciliação virou no nosso ordenamento, nessa coerciliação, que é o que todo mundo conhece, né? Então, não preciso de capacitação, não preciso de nada. Nem sei se eu respondi, eu só dei mais... Não, respondeu. Sarna para se coçar. Respondeu. Ficou bem, deu para entender bem mesmo. Uma pergunta. Aliás, eu quero a sua opinião. No caso dos cartórios, né? A participação dos cartórios na mediação e conciliação. O provimento do CNJ já está aí há um bom tempo. A gente não conseguiu emplacar ainda com esse provimento. A exemplo do meu estado, que tem o provimento do CNJ, tem a lei de emolumentos, criando a tabela própria de conciliação, mas mesmo assim a corredoria entende que ela tem que regulamentar e ela não regulamenta, né? Está parado aí há anos com pedido de regulamentação de todas as entidades de classe. E eu vejo que assim, os juízes que mais ficam empolgados com a possibilidade dos cartórios trabalhar com a conciliação e mediação são do interior. Porque são aquelas várias... Minas Gerais são quantas comarcas, doutor Gilberto? 312, né? 312 comarcas. Então, tem comarca... O que mais tem em Minas Gerais é comarca de juiz vara única. Então, ele é tudo, né? O juiz é tudo. E a possibilidade de poder trabalhar, tendo os cartórios, podendo fazer esse serviço, é uma desjudicialização, assim, em larga escala. É exemplo do que aconteceu com o divórcio, com o inventário e outros serviços, né, que foram para o extrajudicial. Não saiu tudo do judiciário, mas tem a opção de fazer no extrajudicial. Qual a sua opinião do papel nos cartórios, no caso da mediação e da conciliação? Eu ampliaria mais, né? Assim, desde 2014 trabalho com isso, estudo minha tese de doutorado, qualifiquei essa semana passada. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, no começo, o 334 ele me era simpático. Eu pensava assim, gente, já que a gente não tem essa cultura, tem um antropólogo chamado Clifford Geertz, que eu gosto bastante, minha formação também, meu título de mestre é em Ciências Sociais, não é em Direito. Agora aqui no doutorado eu vou ter para o Direito. Esse antropólogo, ele fala assim, o direito, a gente tem essa mania de achar que o direito ele é só um reflexo da sociedade. Então, a sociedade, ela, aspas, se dinamiza, né? Vou usar o termo evolui, mas não é bom, mas ela tem a sua dinâmica, e o direito corre atrás, né? Porque o direito é mais lento, de uma produção mais lenta, né? Então, o direito ele é um reflexo da sociedade quando chega a determinada maturidade. Mas a gente vê que não é isso, o direito também causa, o direito também é usado pelas instituições para mudar a cultura. É engraçado, quando eu trabalhava, não tenho dado mais aula de antropologia do direito, mas eu trabalhava com a exposição de motivos da lei da palmada. Interessante você ver, sou juiz de infância, que os próprios legisladores na exposição de motivos falam assim, no Brasil não é cultural não bater, a cultura é de bater. E eu vejo isso
toda hora. É eu ir dar palestra sobre lei da palmada que eu tomo palmada. Né? Eu vejo das pessoas dos mais diferentes níveis, tanto os mais humildes como de alto nível, me perguntam, se não é para bater, o que eu faço? Eu sempre fico assim, pumbas, né? Estamos mal na vida. Então, e a própria lei diz, a ideia é mudar a cultura. Então, se a nossa cultura é do litígio, como diz o professor Kazuo Watanabe, da sentença, ou seja, só vale aquilo que tiver uma sentença, a cultura da pacificação, que seria que viria por as soluções efetivas, né? A professora Valéria trabalhou isso com vocês, né, Vanusa? Ela escreve, fala disso muito bem, a professora Valéria Lagrasta, do TJ São Paulo, eu via com bons olhos. Então, para a gente mudar a cultura, então o direito pode empurrar essa mudança da cultura através da obrigatoriedade. Acontece que obrigar as pessoas, e isso eu tenho visto todo dia no Sejusc, né? A ir sem entender direito, sem conceber e nem entender sua função. Eu brinco, né, com os alunos, não fiquem com ódio dos advogados. Né? É um pouco como Jesus na cruz, e desculpem, é blasfêmia. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Muitos não estão ali de má fé. Não estão ali, eu vou lá para ferrar com o mediador. Não, ele nem, quando começou isso, ele não sabia nem onde, como se... Eu via muito isso. Como se portar na sala de mediação. Onde que eu sento? O que eu falo? Peraí, do lado da pessoa? Mas eu não vou falar? Né? Então, assim, é uma cultura que está se assentando. E aí, você vai ver no dia a dia que a gente vai precisar trabalhar não com essa forçação para o Sejusc, porque a gente está acabando fazendo o quê? As pessoas estão indo lá para cumprir tabela, como era no juizado. Então, cada dia que passa, inclusive no nosso Sejusc, a gente tem feito gestão, e a minha chefe, a Bárbara, que eu te indiquei aí, Vanusa, para entrar em contato com ela, para você estar com a gente, se você puder, claro, e quiser, a gente começou a pensar, não dá para abrir o porteiro em tudo, só para dizer que veio. E começamos a conversar com juízes de ter estratégias de gerir o processo. Qual o processo que vem? A gente tem que gerir, é gestão, né? E aí, eu não estou fugindo da tua pergunta, mas nesse contexto, cada dia que passa, acho que realmente o lugar ideal da autocomposição não é dentro do Poder Judiciário, mas fora. Né? Assim, o lugar ideal, um lugar em que as pessoas... E aí eu falo, a grande vantagem para vocês no cartório, se a gente conseguir realmente fazer, vamos dizer, colar, né? No Brasil tem essa coisa de lei que cola, isso é uma questão da sociologia do direito brasileiro, né? Lei que cola, lei que não cola. Então, o que é importante, porque vocês já vão ter uma vantagem incrível. E a pessoa falou porque quis. Né? Porque o advogado sabe da importância, conhece você, Vanusa, e sabe que você estudou, sabe que você conduz bem mediação. Isso a gente vê bastante. Eu sou corregedor do foro extra, né? Tem 3 tabelionatos aqui na sede. E vira e mexe enquanto advogado. Eu gosto de levar naquele cartório os inventários, porque a pessoa já sabe, ela vem certinho, tudo bem bonitinho. Eu gosto de levar... minhas compra e vendas eu faço lá naquele outro. Isso também vai partir para a mediação e para a conciliação. Eu gosto na Vanusa porque ela tem cuidado, ela tem paciência, ela recebe bem as partes, ela já formou uma equipe, ela se formou e como ela não podia estar ensinando, colocou 2 auxiliares dela lá, né, 2 escreventes, que são mediadores, e são top, eu vejo que ela supervisiona. O que é importante, vocês vejam no provimento, não é, aqui, no caso aqui, coincidentemente, sou eu também, mas não é o juiz corregedor do foro extrajudicial que supervisiona vocês em mediação e conciliação. Não sei se vocês viram isso. É o juiz do Sejusc. Então, mesmo está lá expresso no provimento. É que aqui coincide, que sou eu tudo, né? Mas não por opção, né? Que eu escolhi, o tribunal me mantém na coordenação do Sejusc. Então, é o juiz do Sejusc que te supervisiona. Porque não é uma questão para além da mera formalização do acordo que vai para um livro ou do acordo que vai para o juiz homologar quando os direitos são indisponíveis, como está no provimento. É da prática, da técnica e da aplicação da técnica. Então, eu acho que até o lugar mais adequado para a mediação é o cartório extrajudicial. Né? Nessa perspectiva das pessoas terem autonomia e das pessoas buscarem a realização do seu direito por si, e tomando conta do seu conflito, o que também não é fácil. Né? A gente não está acostumado com isso. Né? A gente Sem contar a questão da prioridade também, né? Nós somos 10 mil no país inteiro, sendo que só no meu estado somos 3.600 e alguma coisa. Então, tem uma possibilidade, inclusive, de ter uma malha maior, eu digo assim, de profissionais,
para atender essa demanda que a gente sabe que a tendência é aumentar cada dia mais. E tem outra coisa, Vanusa, eu fui a convite na época conselheira da Aldice Santana, que deu um grande impulso, impulsionou, né, a política pública de tratamento adequado de conflitos, né, na gestão dela no CNJ, 2 gestões seguidas, e ela me convidou para formar uma turma no interior da Bahia, em Guanambi. E foi um prazer enorme, né? Fiz grandes amigos até na escola da magistratura, e tive a oportunidade, quando eu queria conhecer Guanambi, né? E uma cidade incrível, sim, foi conhecer a faculdade, nossa, muito bacana, fiquei muito feliz com essa minha estadia lá. E sabe o que eu achei mais incrível, Vanusa? Você sabe por quê? E era um curso para a maior parte dos servidores do Poder Judiciário em comarcas da região de Guanambi. Eles queriam fazer o curso, isso até me emociona de falar que, assim, que legal, você vendo aqui no serviço público, porque fica muito tempo sem juiz no interior da Bahia, e principalmente naquela região. Né? E a conselheira da Aldice já pensou nesse curso com essa sensibilidade, ela tem uma cabeça que eu invejo a conselheira. E essas pessoas queriam fazer a mediação e a conciliação, o curso, para poder oferecer alguma coisa para aquelas pessoas que buscavam e sabiam que não podiam encontrar nada porque não tinha juiz. Pelo menos, quando a briga de vizinhos, o ladrão de galinha, chegarem aqui, a gente pode falar assim, olha, não tem juiz, mas a gente pode fazer um pré-processual. Olha a potencialidade disso, como aumenta, se os cartorários em Bom Jesus da Lapa, em Santana do Rio, esqueci o nome da cidade, também tivessem cidades dessa vizinhas é a minha possibilidade. cidade natal, doutor. Conheço todas que você está falando. No meu Então, período de advocacia, eu trabalhava norte de Minas e sul da Bahia. Eu sei bem da realidade que você está falando. Quando tem, olha que bacana, né? Vara única, né? Por exemplo, a minha cidade natal é uma comarca que congrega 6 municípios. E ela era vara única, era entrância especial, o tribunal daqui rebaixou para entrância inicial. Não fica juiz 6 meses lá e sai. Aí é sempre dependendo de ter um juiz substituto, um promotor substituto, não anda. E a gente já sabe que onde tem um juiz permanente, já é sobrecarregado, né? Já tem um excesso de judicialização. Você imagina num local onde não tem um juiz que fique, né? Por tempo suficiente para atender a demanda. Realmente, eu acho que é um caminho que já deveria estar implementado. Inclusive, tem uma pergunta aqui, justamente sobre essa questão. O provimento 67 do CNJ é de 2018. Contudo, conciliação e mediação não aconteceram no extrajudicial. Na visão do professor, como juiz corregedor, o que falta para virar uma realidade? Gente, assim, eu estou vendo aqui, estou no celular com o Pedro, né? Pedro, eu queria que fosse uma reação da extrajudicial. Vamos ver que a própria mediação e conciliação como um todo não engrenou como devia engrenar. Né? Eu vejo aqui no Paraná, eu converso com os colegas, e eu vi que a minha querida amiga Denise, que é a coordenadora do TJUS comigo, entrou, para mim um grande prestígio, uma grande satisfação ter a Denise com a gente. Denise e eu, a gente, desde 2014, faz palestra, e vai conversar, e forma mediador, e dá curso, e faz e ainda a gente tem resistências no Sejusc, né? No judicial, com 2 juízes que apoiam. Hoje em dia, a gente já teve muita dificuldade, até dos próprios colegas da comarca, hoje todos apoiam, todos conhecem. Então, assim, a grande questão é a gente fazer essa expansão dessa cultura. Uma das pesquisas que eu tenho na minha tese, Pedro, isso aparece teve uma pesquisa da FGV com o CNJ a respeito do Poder Judiciário. Uma das coisas que também aparece nessas 2 pesquisas é quanto mais as pessoas conhecem, mais elas podem avaliar. Muita gente nem procura mediação porque não sabe nem o que é. Nunca ouviu dizer. Então, a única coisa que a gente conhece é juiz que dá sentença. Vou levar para o juiz, vou buscar o juiz, e o juiz que faz isso, você vai ver que o juiz vai fazer tudo isso, né? Então, as pessoas nem conhecem a possibilidade. E ela mostra nessa pesquisa, é uma pesquisadora, essa que eu peguei, né? Americana, Dorothy, tem um nome super complicado, cheio de sílaba, eu não consigo falar. E ela vai falar assim, quando a gente vai fazer a pesquisa, quando a gente faz ex ante,
e as pessoas não conhecem, elas vão falar, vou para o trial, né? Vou para o julgamento. Quando você faz depois que as pessoas passaram por essas experiências, elas já começam a pensar na mediação de forma diferente. Inclusive, essa é a minha tese, a minha pesquisa de campo vai ser essa. É entrevistar as pessoas que passaram pelo Poder Judiciário, pelo Sejusc, e ver o impacto de você conhecer o método. O que eu tenho visto é que as pessoas muitas vezes não se deixam conhecer o método, e aí fica muito difícil a gente empurrar. E aí, no extrajudicial, a gente vai ter outro problema. Eu formei uma turma presencial aqui no oeste do Paraná. O povo que está com dificuldade de fazer, por exemplo, de se dedicar a isso, porque a gente precisa ir para a prática. A gente precisa estar na mediação. Né? Eu falava com a Vanus antes que eu tenho desse curso 3 estão fazendo aqui comigo no Sejusc, com a Bárbara, e a Bárbara tem que dar checkmate, chega de observar, assume a mesa, porque você vai ter que assumir a mesa, né, no seu cartório. Né? Então, a formação também é um problema. Né? Eu sei que vocês têm muita coisa, muito tempo, puxa, fica 2 horas na mediação, mas é o que é. Ou a gente vai fazer ou vamos prestar um serviço público de qualidade, ou é melhor não abrir teu cartório para isso. Né? Enfim, hoje com os meios digitais, mas a Vanusa, só eu me formei no meu cartório, e assim que eu queria começar. Então, faz com o colega. Põe uma câmera, liga para o colega que formou contigo lá do Rio de Janeiro e marca uma mediação. Né? Você vai fazer comigo. Né? Enfim, a gente tem que começar a divulgar. Por isso que assim, eu falo para caramba, onde eu posso ir, me convidam, eu vou falar. Porque se eu e a Denise tem esse mesmo perfil, se a gente tem inserido nisso, não ocupar esses espaços e falar sobre isso, quem que vai falar? Né? E eu acho, principalmente, assim, você sabe que você teve aula comigo, eu acredito na mediação, na autocomposição, na justiça restaurativa, no meio autocompositivo, não como uma forma só de desafogar o Poder Judiciário, né? De trabalhar menos. Até porque me dá para manter um Sejusc de qualidade, a gente sua aqui, né? Para formar, não tem remuneração, assim, acabou uma turma, a pessoa faz 60 horas, elas desaparecem. Porque elas são do mal? Não, porque realmente é muito trabalho, é difícil, ainda não há uma profissionalização do mediador, né? E do conciliador. Então, assim, eu entendo que a gente tem que estar sempre formando turma, uma atrás da outra. E que nessa época de pandemia a gente não formou nenhuma. Estou com a última de 2019, que a gente parou um bom tempo. Olha, a hora que eles estão começando a se formar, eu fico pedindo, pelo amor de Deus, fica. Né? Então, assim, é difícil, não é fácil. Mas eu acho que o mais importante, e eu recomendo para quem gostar, leia o professor Vará, que acho que é isso que me move, é você efetivamente acreditar no sujeito, na autonomia desse sujeito. Né? Conferir repertório social para essas pessoas. Para que elas não sejam mais uma, para que elas entendam o que significa participar. A gente está numa sociedade muito anestesiada. Né? A gente está muito anestesiado com as coisas, é muito difícil. Né? Então, a gente não lida nem com nossas questões. Eu acho que a mediação, o círculo de justiça restaurativa, conferências familiares, a conciliação, te dá a oportunidade de você olhar para você, olhar para o outro e assumir a sua responsabilidade social, inclusive. Né? Que eu acho isso do mais importante, do mais... é o que me move na mediação. E até falava isso para vocês na aula, né? Por que eu vou para a sala de mediação? Para resolver o problema dos outros? Fica chato. Se eu for mediar para pensar assim, eu vou mediar porque eu tenho que resolver o problema dessas pessoas, é muita responsabilidade e vai ficar pesado e eu vou acabar metendo os pés pelas mãos. Eu vou sempre pensando que histórias eu vou ouvir hoje, que pessoas eu vou apoiar ao chegar em um acordo que para elas seja melhor, que pode ser nenhum acordo. Meu trabalho não é dar solução. Meu trabalho é ajudá-los a exercer empatia, ajudá-los a construir uma solução e acreditarem na sua autonomia e que elas são autoras da própria história. Isso tem reflexos na própria democracia, como diz a professora Simone, Malucelli, aqui da PUC do Paraná, que foi orientada pelo professor Vará, a gente tem uma cidadania sustentada, né? Sustentada no seu exercício, porque a gente não pode exercer cidadania só quando vai lá na eleição e vota, aperta 2 botãozinhos lá. Plim, plim, plim. Isso é pouco. Né? E eu acho que a mediação, essas práticas, nos permite exercer cidadania
com e junto com as pessoas. Doutor Rodrigo, eu gostaria de... Oi, Gilberto, doutor Gilberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem sido muito rica a sua palestra, porque ela faz uma abordagem extremamente interessante, né? Que ela sai da questão técnica e vai para essas questões sociais, né? Que é, de fato, o direito aplicado à vida do cidadão, né? Assim, os resultados práticos disso tudo. Então, uma pergunta, ela chega aqui pelo um aluno nosso, que é o Pedro Henrique Amaral, que é nosso aluno da Faculdade Arnaldo. Ele fala sobre a questão dos advogados terem como prática o pedido de dispensa da audiência de mediação. Geralmente já vem como padrão, até mesmo nos modelos de petição, né? Como que poderia, né? Ele pergunta aqui, como que poderia quebrar isso, esse estigma? Nós sabemos que muitos dos advogados, eles realmente não têm o conhecimento, não têm a prática da mediação e acham, às vezes, mais fácil ele pedir a dispensa dessa audiência, né? Se o doutor imagina alguma forma da gente transpor essa barreira, tá? Essa seria uma pergunta dele. E, na sequência, eu já vou deixar uma outra aqui, que aí você me chamou a atenção por uma fala sua, que a questão, assim, a mediação não apenas como forma de desafogar o judiciário, né? Isso me chamou muita atenção. E a gente tem acompanhando algumas evoluções da própria mediação, né? Da sua técnica, e o que acha, por exemplo, eu tenho acompanhado alguma coisa a respeito da constelação familiar. É aplicável ou ainda não é o momento da constelação familiar na mediação? Bom, deixa essas duas perguntas aí. Você me perdeu no caminho, você me devolve para o caminho. Tá, a primeira é a dispensa da audiência de mediação. Da audiência, né? Da questão mais... Eu já fui mais bravo quanto a isso, né? Assim, se você me perguntasse isso há 2, 3 anos atrás, acho que a resposta seria diferente, né? Hoje, eu ficava chateado, metia despachos assim, poxa, só genérico, depende da dupla negatividade, da dupla negação, se o outro não negou, eu vou jogar e pronto, azar. Hoje, eu volto a meu início. Cada dia que passa, eu vejo que realmente forçar a barra com a mediação, quando as pessoas não estão nem preparadas para isso, é muito complicado. Acho que a gente tem a tendência mais a afastar do que chamar e convidar as pessoas. Até porque a mediação em si é um convite. Eu convido a pessoa a falar. Eu convido a pessoa a solucionar, a assumir o protagonismo. E aí, se eu já começo com a mediação impondo, ou você vem ou não vem, e isso... até põe no curso um quizinho, né, que a pessoa chega e fala assim, já vai de uma vez, o advogado vai chegar na frente e a pessoa fala, olha, estamos aqui só para contar, mas o advogado não me deixou falar nada. Nossa, os mediadores já me relataram isso várias vezes. Por quê? E aí você só estraga a mediação, porque o advogado não conhece, não quer, e a gente vai ter... E aí você vai perguntar, então, o que o senhor acha? A gente vai ter que fazer um trabalho de mudança de cultura, não é fácil, a gente vai ter que fazer um trabalho diário, cotidiano, de mudar mentalidades. Isso vai começar lá na faculdade, como já começou. A gente ainda tem, sei, a maior parte nos cursos aqui, a maior parte é um semestre só, né? Vamos na faculdade estudar um semestre de soluções adequadas de conflito, outros lugares chamam de mediação e conciliação, outros lugares, enfim. A gente já está vendo várias pós específicas em métodos autocompositivos. As pessoas que começam a trabalhar com isso, às vezes não ficam mediando, né, principalmente os advogados, mas começam a entender e vão procurar a mediação. Eu acho que esse é o caminho, não tem outro. Por mais que a gente tenha tentado, a boa intenção da lei seja essa, o caminho não vai ter outro. E eu sempre falo, no curso de mediação que a gente dá, né, na formação, até foi uma das minhas matérias aí com o pessoal de menor, teoria do conflito, por exemplo. Né? Isso vai ser algo que, se Deus quiser, daqui a um tempo, eu não vou precisar dar isso num curso de mediação, porque a maior parte das pessoas vão ter vindo de faculdades de direito em que isso já foi abordado, já foi trabalhado. Né? Porque agora a gente tem uma disciplina que foca nisso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito diálogo. Eu não tenho preguiça de, no AB, 20 vezes se precisar, né? De abrir diálogo com as comissões de mediação da Ordem dos Advogados, nem eu, nem a Denise. Então, acho que assim, e aí você pensa, mas os grandes litigantes, né, eles vão estar sempre fugindo, isso também isso é outra agonia minha, né?
até eu chegar na ideia de que não adianta. Ou os NUPEMECs, que são os núcleos permanentes de métodos consensuais, consensuais, de cada tribunal. Cada tribunal tem um núcleo que vai adaptar a política pública do CNJ a seu estado, a seu tribunal. Então, tanto na Justiça Federal, no TRF, como nos tribunais de justiça. Minas tem o seu NUPEMEC, Paraná tem o seu NUPEMEC. Ou eles fazem isso como uma política estadual, ou seja, não adianta eu, Rodrigo, aqui no interior do Paraná, em São Paulo, no interior do Paraná, ligar para São Paulo para tentar convencer a Vivo, a Oi, a Azul, a TAM, qualquer um que seja, para vir fazer uma conciliação de verdade. Eu não vou conseguir. Eu preciso que isso seja uma política instituída de cima para baixo. Né? E aí a gente tem alguns problemas de se implementar. No PEMEC tem 2 anos só, muda demais. Quando muita gente assume no PEMEC, sem saber nem o que é mediação, aí quando a equipe começa a descobrir o que é mediação, acabou o mandato. A gente sofre muito com essa alta rotatividade de segundo vice-presidente no tribunal, que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, por isso que, assim, que eu falo, há 2, 3 anos atrás, eu diria para você, doutor Gilberto, não, a gente tem que aplicar multa, a gente tem que forçar, a gente tem que pedir para que justifique por que não quer. Hoje, até é engraçado, né, que a Bárbara, doutor, esse processo aqui, o senhor quer que eu pré-analise como? Um não quer, não tem que ser dupla negativa, um não quer, não adianta, eu vou forçar a barra. Eu já estou mais assim hoje. Eu acho que não é assim que a gente vai conseguir que as pessoas conheçam. Vai demorar mais? Não sei. O que a gente não pode é deixar o Sejusc virar o que virou juizado. Né? Tem acordo, não tem. O Projude, aqui nós tem o Projude, né? Só trabalho com o PJE, atualmente sou juiz eleitoral, mas o Projude, ele designa, inclusive, automaticamente, né? Audiência de 5 em 5 minutos. O que você faz em 5 minutos? Nada. Né? Então, isso não pode acontecer com a mediação. E quanto às constelações familiares, eu realmente, a Denise, aqui no nosso juiz que entende mais, eu não vejo, eu vejo assim, como uma outra forma de trabalhar, não exatamente dentro da mediação, mas eu confesso que eu tenho pouco conhecimento. Né? Então, assim, temos boas experiências, né? Tem colega aí, inclusive lá né, na terra da Vanusa, lá na Bahia, que trabalha bastante com isso. Algumas questões que eu vejo você faz um trabalho sistêmico para preparar as pessoas para depois para a mediação, não como um método em si, mas realmente a gente tem isso aqui, a gente está engatinhando muito. Agora a Denise está estudando com bastante, né, aqui na comarca, com bastante cuidado e atenção, que a gente pode, aí eu posso responder, quem sabe, daqui a algum tempo, mais propriedade. Né? Respondi, doutor? Respondido. Parece que a Vanusa também está curiosa acerca da constelação. Porque eu constelo pelo menos uma vez por ano, eu acho muito interessante o processo. Procuro conhecer um pouquinho, conheço um pouquinho ainda, mas eu acho que é uma forma muito interessante de você abrir a mentalidade da pessoa para, às vezes, um problema que está na cara de todo mundo, mas ela não consegue enxergar, que eu acho que tem muito a ver com a questão da mediação. E eu estava interessada justamente porque eu sei que tem um centro de conciliação em Belo Horizonte, eu sou de Minas, né, que ele usa a constelação familiar. A abertura, o acolhimento das sessões deles é feito com o uso da constelação. Por isso que eu estava interessada em saber, porque eu fiquei sabendo de um único. Né? Não é uma prática muito recorrente, pelo que eu vi, mas existe. Assim, eu acho que assim, a gente não pode estar fechado a nada dentro de um Sejusc, por exemplo. Desde que qual que é o grande problema de implementar, por exemplo, qualquer trabalho com constelação familiar em Toledo? Né? Eu não sou constelador. Né? E a gente até tentou, né, uma consteladora que fizesse um projeto consistente e ela não fez. Ficou um negócio meio solto, eu não posso também. Eu tenho, porque eu sou instrutor de mediação, eu sou instrutor de conciliação, estudo pra caramba, além da formação no método de Harvard tradicional também, tenho formação em mediação transformativa, recentemente concluí mediação circular narrativa, justiça restaurativa, pelo menos com o Círculo de Construção de Paz,
também sou instrutor, também concluí os cursos, eu consigo gerir esses procedimentos e analisar a qualidade, avaliar que tipo de serviço eu estou prestando para o jurisdicionado, porque há uma questão muito séria, né? A constelação, eu sou um grande curioso, já constelei, já li livros do Hellinger, né, uns 4, mas não sou constelador, eu não me sinto e não me julgo apto a avaliar o que está acontecendo. E aquilo que eu gostaria que com um projeto consistente, a gente pudesse trabalhar com isso, e hoje a Denise é que está trazendo uma equipe bacana de pessoas que estudam, inclusive dentro, né, da advocacia, e vamos ver o que aí, só que daqui a algum tempo que a gente vai ver o que vai ser. Até a Denise hoje faz mestrado, né, e o projeto dela de dissertação é nessa área, né? Então estou bastante curioso para ver como isso vai acontecer, e é um mestrado em que ela vai desenvolver o projeto no nosso SEJUS, que acompanhar esse projeto e defender a dissertação. Então tem tudo para ser um trabalho muito bacana, depois um best-seller aí, quando ela tiver livro. Então a gente já vai ter que convidar, fazer aquele convite prévio, né, doutor Gilberto? O professor Rodrigo e a Denise, para segundo semestre, a gente voltar aqui para a Denise já poder trazer tudo que ela já desenvolveu na pesquisa dela sobre isso, que realmente é bem interessante. Só fico assim porque vocês vão gostar mais dela do que de mim, mas tudo bem. Não, tem lugar para todo mundo. Lembra, Vanusa, que eu sou canceriano. Nós recebemos aí, nessas últimas edições, magistrados incríveis aqui, doutor Rodrigo. E você entra para o hall desse grupo de magistrados incríveis, com uma mentalidade super vanguardista, né? E é disso que a gente precisa no nosso judiciário. E a expectativa, né, dos operadores do direito, né? Sobretudo a advocacia, né, que é uma pauta nossa aqui hoje, né, que é a mediação dentro dessa advocacia extrajudicial. E, assim, a gente fica muito feliz, né, de ver um jovem magistrado com esse pensamento, né, trazendo jovem, obrigado, doutor, de grande relevância e de importância, né, que isso sim, né, nós vamos fazer um judiciário, né, efetivo, chegando realmente às pessoas, né? Então, foi uma noite bastante profícua, assim, da minha parte, assim, eu tenho por mim aqui um tema extremamente bem abordado, muito rico, tenho certeza que os nossos alunos gostaram muitíssimo. E fica, né, doutora Vanusa, essa próxima chamada, sim. Né? Nós já estamos até escolhendo um nome, né, para a próxima... Esse bate-bola entre o doutor e a doutora Denise, acho que vai ser aqui, assim, fantástico, vai ser um tema maravilhoso, essa abordagem. São dois irmãos conversando, eu e a Denise, a gente se encontrou aí nessa carreira, e com dois irmãos mesmo de vida. Dentro dessa especialização, a gente sempre fez de forma presencial, mas do ano passado para cá é o que tem, né, na verdade, é 100% EAD. Na verdade, apesar da pós ser 100% EAD, a gente sempre fez os encontros presenciais com transmissão para os alunos. Então, a gente sempre... A faculdade tem vários auditórios lá, a gente sempre fez, dentro da faculdade e fora, né, eventos com temas do direito, que tem a ver com o direito notarial e registral. Por exemplo, que esse ano a gente ainda vai desenvolver, são os novos tipos familiares, que a gente já até fez alguns anos atrás, e nós vamos refazer, porque agora já tem outros aspectos a serem abordados, como que os novos tipos familiares afetam o direito notarial e registral. A primeira vez a gente fez falando primeiro sobre a questão biológica, né, lá do direito, do biodireito, para depois ir para as outras áreas do direito. E agora a gente está querendo fazer uma abordagem, porque isso afeta a vida de todo mundo. Inclusive, numa mediação, imagina chegar uma família, né, uma plurifamília, né, o pluriamor, que a gente sabe que é uma realidade cada vez mais frequente, numa sala de mediação. Como que você vai lidar com isso, né? O mediador está preparado para enxergar esses novos tipos familiares? Exemplo do que aconteceu quando o casamento homossexual passou a ser aceito. Eu sei de vários colegas que falavam que não ia fazer porque a religião dele não permitia.
Só que a gente tem que saber separar o que é religião e o que é laico, né? Uhum. Então, assim, Sim. são impactos que tem nas várias áreas do direito que a gente sabe, né, que pode afetar a forma como o profissional trabalha e, automaticamente, a vida do cidadão, que é o usuário do serviço, né? Então, assim, a gente está pensando no nome. Na última live a gente falou em café, pão de queijo e prosa. Tá? Já fica o convite aí prévio, então, para o próximo. Agradeço imensamente a sua generosidade de estar aqui com a gente, encerrando essa série de lives, né, desse semestre. A turma, a gente sempre faz no início, antes do início das aulas da turma, que está por vir, para que os alunos possam conhecer, quem ainda tiver com alguma dúvida do que se trata e como é abordado, já conhecer um pouquinho, né, do projeto, do nosso projeto, e também os alunos que já estão fazendo ter um conteúdo a mais, que não seja só o teórico, né? Que tenha também um pouco profissionais que possam trazer um pouco da prática para todo mundo conhecer e entender. Eu acho que quando a gente consegue aliar teoria e prática, a coisa tende a ficar muito melhor. Pelo menos comigo funciona muito bem desse jeito. E agradecer ao professor Gilberto pela presença também. Agradecer aos colegas do curso de mediação lá da Escola da Enor, que está nos assistindo. Tá, mas eu vi a Marli, vi o Antônio e outros colegas também participando. Quem quiser fazer um curso teórico, faça o da Enor. O professor Rodrigo é uma amostra do gabarito dos professores. É um curso excelente, super recomendo, tá? E aí eu passo a palavra para o professor Rodrigo para ele fazer as considerações finais. Só de muito agradecimento, né? Acho que assim, eu falo para vocês que eu sou uma pessoa de vínculos, eu sou gente que gosta de gente, e eu acho que estreitar ainda a nossa relação, Vanusa, para mim foi um grande prazer. A gente está aqui conversando, a gente nunca se viu e parece que a gente é um super amigo, né? Isso é coisa de canceriano também, né? Então, eu te agradeço o convite, te agradeço a confiança em mim, agradeço mesmo, e me dá essa oportunidade, né, de falar sobre isso, que é algo que me é importante, que move minha carreira hoje. Professor Dr. Gilberto, assim, um toledano, quase toledano, perdido aí em Minas Gerais. Espero realmente que a gente possa estreitar esse vínculo que começa hoje, em uma visita aqui, né? Então, para mim, é com muita alegria que eu aumento, né, o leque de amigos, né? Eu espero que as pessoas, né, não conheçam a faculdade, não me pagaram nada para falar o que eu vou falar agora, vejam a vanguarda de uma faculdade de pensar nessa questão da advocacia judicial. Então, um curso inteiro sustentado em outras possibilidades para o profissional do direito, porque o advogadozinho que vai no cartório, que vai no coisa, faz petiçãozinha inicial, manda para juiz, não dá mais. Né? Então, a advocacia tem que se reinventar. Então, ter uma faculdade que já está antenada nisso e mostrando as possibilidades para os seus alunos, é uma faculdade que realmente respeita a própria evolução da carreira, e eu, como jurista, fico muito feliz, inclusive, de ter podido participar. Não é pouco o que vocês estão fazendo em termos de educação do direito, e eu não, realmente, ninguém me pediu para falar isso, não recebi jeton nem honorários, porque eu realmente acho. Eu falo isso, meus alunos sabem disso. Então, muito obrigado, fico sempre à disposição de vocês. Vanusa, eu te espero aqui no nosso Sejusc como mediador, e doutor Gilberto, eu te espero no Sejusc como um grande amigo para conhecer nosso trabalho aqui quando o senhor vier para Dois Irmãos. Faço questão de levar pelo menos um café e um pão de queijo. Pão só não, né? Não seja muquirana. Eu achei que também foi muito pouquinho. Então, vou fazer um kit completo. Um café, um pacote de pão de queijo, uma boa cachaça mineira e um doce de leite. Tem um kit legal. Isso, ou goiabada também, pode pôr no pacote. Dá um pacotão, né? Pode deixar. Obrigado, gente. Fortíssimo abraço, muitíssimo obrigado por essa noite maravilhosa. Doutor Rodrigo. Eu agradeço a todos. Rodrigo, obrigada, doutor Gilberto. Obrigada a todos que nos assistiram. Gente. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pronto, Bianca. Bianca tem que me deixar eu jantar, que estou morrendo de fome. Pode sair. Eu estava com medo da minha barriga fazer barulho.